Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto in the Zone, esse projeto de mini aulas para você aprender a analisar criptomoedas e operar por conta própria. Esse projeto nasceu de uma junção do AE Crypto com o Wall Street Girls e vocês estão aqui agora para aprender conosco. Muito obrigada por terem escolhido a gente para ensinar para vocês. Bom, na aula de hoje a gente vai entender bem rapidamente como nós fazemos para escolhermos uma moeda. Como é que eu faço para escolher uma moeda para operar? Eu acordo todos os dias e a primeira coisa que eu faço, ao contrário do que muitos pensam, não é abrir o gráfico para ver o que está acontecendo com o BTC ou minha moeda, ou estou no lucro, não estou, não. Eu acordo, eu faço a minha higiene pessoal, tenho a minha rotina de menina, tomo meu café da manhã e só depois que eu estou 100% acordada e com a cabeça já funcionando é que eu vou abrir gráficos e entender o que está acontecendo no mercado de criptomoedas para aquele dia. Primeiríssima coisa que eu faço, se eu não estiver em nenhuma operação, é abrir o Coin Market Cap, que é esse site aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem o aplicativo dele também. E eu dou uma olhada em todas as moedas. Deixa eu me jogar aqui pro lado para facilitar. Eu dou uma olhada em todas as moedas, nessas aqui, que tem um market cap maior, como vocês podem ver aqui, ó. Que você pode mudar do menor pro maior, e eu sempre coloco no maior. Para mim faz mais sentido. Tá vendo essa setinha, como eu tô modificando? Tá aí, Bitcoin, o primeiro da lista, essas são as principais moedas. Por que isso é importante para mim, se eu for escolher uma moeda para operar? Porque moedas que têm uma capitalização de mercado maior, elas são menos sujeitas à manipulação, elas respeitam melhor suportes, resistências, e isso quer dizer que elas têm mais liquidez. As pessoas estão mais de olho, estão investindo, acreditando nesses projetos. Então, lógico, o Bitcoin rende todos, segundo lugar Ethereum, e aí por aí vai. Mas eu dou uma olhadinha nisso daqui para eu selecionar a moeda que eu quero operar. E vou olhando. Posteriormente, eu dou uma olhadinha também no preço, na variação do preço, aqui onde eu estou mostrando para vocês, nas últimas 24 horas. Ó. Eu clico para dar uma olhada para ver quais tiveram mais variações para cima e quais tiveram menos para baixo, ou seja, quais são as minhas moedas perdedoras e as minhas moedas ganhadoras. Por que é interessante e importante olhar isso daqui? Porque eu consigo perceber que, por exemplo, se essa daqui é uma moeda que nas últimas 24 horas perdeu 9% aqui do seu valor, isso quer dizer que ela pode estar encontrando um fundo. Eu estou dando um exemplo para vocês. Isso quer dizer que, baseado com outras confluências, numa análise gráfica, talvez seja o momento de eu entrar em long. Eu achei um fundo dela. Ou não. Da mesma forma, se eu mudo aqui para as ganhadoras, né, nas últimas 24 horas, a gente vê que a Humanity Protocol subiu 40%. Pode ser que, junto com outra análise, né, análise gráfica e outras confluências, pode ser que ela esteja encontrando uma resistência e eu possa entrar em um short. Também dou uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui, ó. Porque eu não preciso abrir necessariamente o TradingView, eu já consigo ver mais ou menos o que está acontecendo. Lógico que eu vou ter que abrir depois, né? Mas eu tenho uma noção se eu quero operar ou não esta moeda, né? E também, com certeza, como eu disse no começo, eu analiso a capitalização de mercado dela. É interessante a gente olhar tudo isso aqui, ó, o volume, para a gente ver se realmente a moeda vale a pena eu analisá-la mais a fundo, se eu compro, se eu vendo, se é uma moeda que vale a pena. Depois de eu entrar nesse CoinMarketCap e fizer toda essa análise aqui, eu vou para o meu TradingView. Esse é o meu segundo passo, tá? Eu abro meu TradingView, já está aberto aqui no nosso rei de todos, Bitcoin. Tenho algumas breves marcações aqui. E aí sim, a moeda que eu escolhi ali, eu começo a olhar o desenvolvimento do preço, né? A ação do preço. Se ela está, de fato, numa tendência de alta, se ela está numa tendência de baixa. Mas é importante você saber que eu sempre começo pelo semanal. Eu vou botar aqui tempo gráfico semanal. Por quê? Porque vamos supor que eu vi que o Bitcoin teve uma boa variação para baixo nas últimas 24 horas. Olho também, né, às vezes os 7 dias ali, para eu entender mais ou menos onde é que eu estou na tendência. E eu identifico que ele está numa tendência de baixa num tempo gráfico maior, no semanal. Isso é importante para mim, por quê? Porque eu traço suportes e resistências a partir de tempos gráficos maiores. As moedas, elas respeitam tempos maiores, mais do que elas respeitam suportes e resistências em tempos menores. Então, a minha análise, quando eu já venho para o meu segundo passo, para o TradingView, ela parte primeiro de tempos maiores para tempos menores. Então, aqui eu já estou olhando no semanal, na sequência eu desço para 1 hora, eu analiso a minha tendência, eu traço minhas linhas de tendência de alta, minhas linhas de tendência de baixa, meus suportes e resistências. Num dia, desculpa, eu falei 1 hora, né, gente? 4 horas, dou uma olhadinha sempre no RSI. Esse é o meu setup aqui principal. Desço para 1 hora.
E assim eu vou conseguindo desenhar no meu gráfico os meus suportes e as minhas resistências e eu consigo então entender se ali é o momento de entrar em long, de entrar em short, ou se é o momento de eu fazer nada. Eu literalmente só entro em uma moeda se ela estiver em tendência. Eu opero tendências. Então eu entro novamente, só recapitulando, eu entro no CoinMarketCap, eu dou uma olhada na movimentação de algumas moedas nas últimas 24 horas, considero a última semana, considero o market cap. Eu não gosto de moeda cowboy. O que é a moeda cowboy? É aquela moeda maluca que não respeita resistência, suporte, não respeita nada. Moeda que são mais manipuladas, que a gente gosta de falar, né? Porque existe a moeda que de fato é mais manipulada e a moeda que você simplesmente errou a análise e quer chamar ela de moeda manipulada, né? Mas é isso aí. Enfim. Então, o segundo passo é entrar no TradingView, né, com aquela moeda que eu escolhi, e traçar minhas linhas. A gente às vezes acha que desenhar suporte, desenhar resistência, desenhar linha de tendência é algo bobo. Ai, não preciso. Não, você precisa desse apoio visual, principalmente você que está começando. E daí, se a moeda está, por exemplo, batendo aqui, ó, numa resistência, é o momento de shortar. Se ela está batendo num suporte, é o momento de longar. Lógico que com outras confluências atreladas. Eu olho muito também os níveis de FIBO, para eu poder saber como que eu devo estar entrando nessa moeda. Uma outra coisa que eu faço, que é muito importante também, e eu gosto bastante, é olhar no X. Qual moeda está no hype da galera? O X, ele também é chamado lá na gringa de Crypto Twitter. Twitter do cripto, porque grandes influenciadores de fora estão ali falando sobre moedas, falando sobre notícias, então é muito interessante você sempre dar uma olhadinha no X também, antes de selecionar uma moeda para operar, para saber o que está em hype. A última que eu peguei um grande movimento nela, foi a ZEC, porque eu dei uma olhada no X, eu vi que ela estava hypando, e aí eu entrei para o meu TradingView para poder analisar a moeda. Bom, é assim que eu trabalho para escolher uma moeda para operar. E minha última dica, meu último truquezinho que me deixa muito à vontade para operar a moeda da minha escolha é um bom relacionamento com essa moeda. O que isso quer dizer, gente? Quando você está dirigindo, uma analogia, o seu carro, você conhece o seu carro, você sabe como é quando você pisa, como você liga, como você desliga os botões ali, enfim, o som que eu adoro. Quando você está dirigindo o carro de um terceiro, você entra pela primeira vez, você tem mais cuidado, você fica mais atento, sem saber direito, né? Até você se acostumar com aquilo ali. Da mesma forma com uma moeda. Eu escolho poucas moedas para eu operar. Eu não fico pulando de moeda em moeda. Eu desenvolvo um bom relacionamento com o gráfico, com algumas moedas, que quando eu olho parece que ele já conversa comigo. Isso eu aprendi com um dos meus mestres e, de fato, é um grande segredo para você ser um trader de sucesso. Bom, obrigada por assistirem. Se você quiser fazer parte das nossas aulas gratuitas, que se chama Crypto in the Zone, é uma série de aulas de uma junção do IE Crypto e da Wall Street Girls, basta você clicar no link da descrição aqui. Se você quiser operar na mesma operadora que eu opero, ela é a Maxi, taxa zero, gosto muito, você com certeza pode se qualificar para alguns bônus. Link aqui embaixo. Fiquem com Deus.